Tá começando o ICL Notícias, segunda edição, dessa vez de um jeitinho meio diferente, esquema de plantão, então tá cada um em um canto do Brasil, alguns talvez nem no Brasil, mas estamos aqui nessa missão firmes e fortes para trazer todo o noticiário com as nossas análises a quente. O meu parceiro César Calejon está nesse N2. Hoje teve uma troca, então o Leandro Demore vai ficar comigo nessa semana, mas quem está comigo hoje é o Calejon. Boa noite para você, aliás, boa tarde, que ainda são 5 horas, meu querido, bem-vindo, bom ter você. Ô, Gabi, boa tarde, que prazer estar no N2 contigo, boa tarde para nossa audiência também, já em clima de Natal agora, mas vamos lá, porque o Brasil não deixa a gente descansar, né, Gabi? Então a gente segue trabalhando, vamos lá. É verdade, nessa segundona, dia 22 de dezembro de 2025, aliás, pós-vitória do Corinthians, a gente já estava naquele clima, né? Eu que sou corintiana, pelo menos, Rodrigo Viana também, que só está de plantão semana que vem, mas com certeza está aí comemorando. E aí a gente pegando no tranco para começar mais essa semana, já pensando, bom, essa semana o noticiário vai estar um pouquinho mais ameno, né, César? E não, a gente já foi inundado e vai trazer tudo aqui quentíssimo para a nossa comunidade, nossa audiência aqui no ICL. Aliás, hoje, além de Calejon, que está aqui junto comigo até o final, segurando a minha mão firme e forte, não me deixando sozinha, também a gente vai ter o Juliano Medeiros daqui a pouquinho, a Juliana Dalpiva, Castro Rocha e Jessé Souza. Vamos lá, então, bora para esse noticiário dessa segunda-feira, né, querido? Que está quentíssimo, aliás. É uma notícia que eu vou trazer, vou dar uma contextualizada aqui, que ela é um pouco mais complexa, para a gente entender melhor, então, essa história do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que procurou o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, pelo menos 4 vezes para fazer pressão em favor do Banco Master. Essa é uma notícia, apuração que está na coluna da Manu Gaspar, do jornal O Globo, e como é que a jornalista Manu Gaspar traz a descrição dessa história, que foram pelo menos 3 contatos por telefone e uma vez, no mínimo, né, pelo menos, presencial de encontro do Alexandre de Moraes com o Galípolo para conversar sobre essas questões do banco do Daniel Vorcaro. São relatos de 6 fontes diferentes, uma delas ouviu o próprio ministro sobre esse encontro com o Galípolo, a Malu Gaspar diz, e outras 5 souberam por contatos ali de integrantes do próprio Banco Central. E na versão dessas fontes, né, desses integrantes do BC, o Moraes fez pelo menos 3 ligações para saber o andamento dessa operação de venda para o BRB em julho desse ano, pediu para o Galípolo também para ir até o encontro dele. Aí nessa conversa, gente, só para trazer o contexto completo, né, dessa história, nessa conversa, de acordo com o que o ministro contou, tá, para um interlocutor, ele disse que gostava do Vorcaro, até usou um argumento que o Vorcaro, né, o banqueiro, usava muito, disse que o Master era combatido por estar tomando espaço dos grandes bancos, né, César? Esse foi um argumento que foi muito usado ali quando começaram essas suspeitas, né, que foram levantadas contra o Banco Master, e ele pediu também que o BC aprovasse o negócio com o BRB, que tinha sido anunciado em março, mas estava pendente de autorização da autarquia. E naquele momento já se sabia em Brasília, César, que tinha um racha entre os diretores do BC sobre decretar ou não intervenção no Master. Só para fechar essa história, então, o Galípolo respondeu para o Alexandre de Moraes que os técnicos do BC tinham descoberto fraudes no repasse lá dos 12 bilhões de reais em créditos do Master para o BRB, e que, diante dessa informação, o ministro teria reconhecido que se a fraude ficasse comprovada, então o negócio não tinha mesmo como ser aprovado. Só lembrando que no dia 18 de novembro, a gente falou muito sobre isso no ICL, né, César, que a Polícia Federal estava prendendo o Vorcaro, os outros executivos também por envolvimento com as fraudes, e o BC decretou a liquidação também extrajudicial do Master. E ninguém respondeu à reportagem da Malu Gaspar também, nem o Moraes, nem o presidente do BC quiseram comentar.
A história está a manchete aqui na nossa tela também. Quero passar aqui para te ouvir. Eu demorei um pouco mais, né? Fiz um pouco uma digressão aqui, mas porque a história realmente tem vai e vem e é complexa. Claro, não. Você fez um preâmbulo maravilhoso, aliás, não foi nem digressão, introduziu com a maestria com que você sempre faz. Gabi, duas coisas. A primeira coisa, quando esse negócio surgiu, eu disse que era uma aula de sociologia. Por coisa de contas dessa natureza, por conta da riqueza do processo, dos atores envolvidos, da complexidade que geralmente envolve a nossa vida social, tá? A segunda coisa, o Demore disse, foi que me parece pertinente suscitar, o Demore disse, olha, esse é um caso tão grande que talvez não dê nada para ninguém. Ele até utilizou o termo too big to fail, que se utiliza em inglês, né? Quando, por exemplo, uma instituição financeira é grande demais, e aí a gente sabe que os governos vêm ao socorro de eventuais instituições que estejam falindo, daí o termo. Essa questão do Banco Master é isso. É uma aula de sociologia que envolve os principais atores da República e a gente vai ver até onde isso vai. Porque em determinado ponto, não tenho a menor dúvida que esses processos já estão em curso, vem uma operação abaixo, vem uma estancar a sangria e a ideia é que pare em determinado ponto dessas investigações, principalmente que a PF está fazendo. Aí vocês veem o Vorcaro, o Daniel Vorcaro. Agora, Gabi, com relação a especificamente isso, para te devolver a palavra, a gente precisa ver se tudo isso tem lastro ou não, se isso faz sentido ou não. Agora, eu já vou, para não adotar uma postura em cima do muro, eu já vou te dizer o seguinte: independentemente disso proceder ou não, o fato é que o escritório de advocacia da Viviane a Moraes, a esposa do Moraes, tem sim um contrato, ou tinha um contrato com o Banco Master, do Vorcaro, que previa o pagamento de 129 milhões de reais, com parcelas de quase 4 milhões de reais por mês. Ora, isso já é o bastante para que a gente traga o tema para o debate público, no sentido de ter que combater essa dinâmica de porta giratória, Gabi, segundo a qual as pessoas fazem a maior farra, tá bom? Não estou falando necessariamente do ministro Alexandre de Moraes, mas é óbvio, veja, também me parece ingenuidade, Gabi, negar o fato de que por que alguém como Vorcaro pagaria 129 milhões de reais por uma causa, acho que se não me engano, não me falha a memória agora, de calúnia, de difamação. O banco é citado 77 mil vezes. Ela atuou em um único caso e consegue um contrato de 129 milhões de reais, me parece óbvio que é porque nesse contrato vem, de alguma forma, o acesso a um magistrado da Corte Constitucional do país. Então, independentemente de quem seja, Gabi, a gente precisa, enquanto nação, trabalhar processos que sejam capazes de evitar essa dinâmica de porta giratória. O cara fica no Estado, depois ele vai para a iniciativa privada e ganha dinheiro, ou ele tem familiares que estão na iniciativa privada e, de alguma forma, o acesso dele é valorizado através desse tipo de iniciativa. Me parece que isso é o que está em jogo aí. Eu vou continuar criticando o que eu achar pertinente criticar, Gabi, independentemente do trabalho que o Moraes tenha feito e que é importante e que eu valorizo e que eu acho que ele se conduziu de uma maneira muito adequada, principalmente na defesa da nossa democracia ao longo dos últimos 4 anos. Agora, Gabi, não me parece razoável aceitar esse tipo de contrato, principalmente quando a gente sabe o que está em jogo aí. Fundamental essa sua fala, César. A gente tem que pontuar isso. Realmente, você falou aqui dos contratos, é esse número mesmo, eu estava fazendo a checagem, e só reforçando, né, esse escritório, ele assinou o contrato da Viviane de Moraes, né, com o Master, no valor de 3,6 milhões mensais. A gente está falando isso no início de 2024, tinha aquela validade de 3 anos, e depois eles foram interrompidos, esses pagamentos. Mas é claro que esse valor chama muito atenção. Até o ICL, várias pessoas do ICL, né, vários repórteres consultaram também advogados para ver qual é a média que se contrata ali, e o valor é realmente acima do que é usual.
Até você falou também sobre a Viviane, né, o escritório, na verdade. Eu queria aproveitar para reforçar aqui, tem alguns comentários no chat, né? Não tem um impedimento legal para que os familiares dos magistrados atuem em causas no STF. Só que tem um entendimento, né, de que um ministro não pode julgar causas dos parentes dele. Então, aquele que se julgar amigo, enfim, até o inimigo de um parente, de um colega, também pode se declarar suspeito. Também falando aqui da advogada Viviane Barsi de Moraes, né, que é a mulher do ministro Alexandre de Moraes, reforçando, o escritório, né, desde a revelação do contrato com o Banco Master, o escritório defende assim, gigantes privados da educação e da saúde em casos que tramitam na corte. E a maior parte desses processos da Viviane no STF chegou ao tribunal depois do Alexandre de Moraes tomar posse. O ministro tomou posse em março de 2017, e desses 31 processos em que ela aparece como advogada, 22 começaram a tramitar no tribunal depois dessa data. Então, reforçando essa questão do impedimento legal também, pode se declarar suspeito se julgar um amigo ou do parente, né, de um colega. E aí o STF, o próprio escritório também, o Barsi de Moraes, né, o nome do escritório, eles não se manifestaram a respeito disso. Então, trazendo mais informações sobre essa história, que aos poucos estão aparecendo, né, César? E o ICL tem tratado e acompanhado muito de perto esse caso do Banco Master desde que a história veio à tona. Sim, jornalismo crítico é isso, Gabi. E eu entendo, veja, que quando uma figura como o Alexandre de Moraes, que teve um papel tão preponderante, tão importante, sim, na defesa da nossa democracia, durante o enfrentamento ao negacionismo genocida do Jair Bolsonaro, durante a pandemia, é óbvio que ele ganha uma projeção e de que tem muita gente que gosta dele. Agora, a nossa função enquanto jornalismo crítico é fazer o escrutínio do que está sendo proposto. E me parece, aí é uma opinião pessoal, tá, Gabi, que trazer isso para o debate público, pleiteando que as pessoas, por exemplo, um ministro da Corte Suprema do país, que a família dele eventualmente não possa ter contratos correlatos com a atividade profissional dele, é algo extremamente pertinente. Não me parece que isso Te parece que isso não seja razoável? Que a gente trabalhe isso no debate público? Porque é óbvio, assim como, por exemplo, um cara que passa pela presidência do Banco Central, Gabi, ele não deveria poder assumir um cargo de diretor onde quer que seja em qualquer instituição financeira. Por quê? Porque esse cara se valeu de informações do Estado brasileiro para capitalizar em causa própria. E isso não é razoável que a gente tolere isso enquanto sociedade. Tudo bem se o contrato é legal, se nada disso de fato fere qualquer regra. Como eu disse no começo da análise, precisa avaliar se de fato esses encontros aconteceram, mas me parece que sim, a gente tem uma discussão séria para fazer aí, independentemente da questão política mais ampla. A gente tem que sim olhar para essa questão de porta giratória e para esses conflitos de interesse que com frequência organizam os negócios da República, Gabi. Isso. Eu quero chamar também, Calejão, aqui para a nossa discussão, para essa roda de conversa, o Juliano Medeiros, que já está a postos aqui para conversar com a gente nesse N2, já quase pertinho do Natal, mas ainda tem notícia, assim, quentíssima nessa segunda-feira, né, Juliano? Boa tarde, bem-vindo, e já chegando, a palavra está contigo. Boa tarde, Gabi. Boa tarde, Calejão. Um prazer estar com vocês aqui nesse plantão que a gente achou que ia ser mais tranquilo, né? Afinal de contas, semana de Natal, mas de fato o Brasil não dá folga para ninguém. E eu estava ouvindo aqui a discussão de vocês, me parece que 2026 vai ser um ano, obviamente, marcado pelo processo eleitoral, pela eleição para a presidência da República. Isso vai contaminar todos os debates. Mas, como disse o Calejão, já era hora de se fazer alguns ajustes. Veja só.
uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa é o papel institucional que o Supremo Tribunal Federal teve nos últimos anos para enfrentar as ofensivas contra a democracia, que tem tido no combate ao orçamento secreto, na exigência de uma maior transparência para o gasto público e numa série de temas super polêmicos que estão chegando no Supremo Tribunal Federal, como o marco temporal, como o PL da devastação, como vai chegar certamente o PL da dosimetria. Esses temas chegam no Supremo, não é porque o Supremo quer, é porque alguém vai lá e judicializa aquele tema e vai parar no Supremo. Como são temas que polarizam a sociedade, isso joga muita luz sobre o Supremo Tribunal Federal. E nós temos que convir que há muito tempo que a gente não tinha tanta luz em cima do Supremo. Então, alguns anos atrás, o Calejão aqui, que é da minha idade, vai lembrar, a gente não sabia o nome dos 11 ministros do Supremo, né, Calejão? Agora é quase que seleção brasileira. Então você sabe a escalação dos 11 quase que em ordem alfabética. Por quê? Porque quase todos eles têm muita projeção pública, porque estão sempre julgando casos muito polêmicos, porque a maior parte das decisões em 2025 foram monocráticas. E isso também aumenta a responsabilidade individual de cada ministro e diminui a responsabilidade da turma. Isso é uma coisa. A outra coisa é um conjunto de decisões que o próprio Supremo tomou, deixando mais permissiva a relação dos ministros com o mercado. Não foi o Alexandre de Moraes que fez isso. Foram sucessivas decisões dentro do próprio Supremo, que, primeiro, disseram que o Supremo não está sob as decisões do CNJ. Ou seja, o CNJ, que é o conselho que regulamenta, que impõe limites à magistratura brasileira, age sobre toda a magistratura do país, menos sobre o Supremo. Decisão de quem? Do próprio Supremo. Depois o próprio Supremo decidiu que familiares dos ministros podiam advogar em casos na corte. Decisão de quem? Do próprio Supremo. Depois o Supremo decidiu que os ministros poderiam vender palestras e fazer eventos remunerados, desde que não fossem pagos diretamente por quem tivesse ação na corte. Decisão de quem? Do próprio Supremo. Então, esse tipo de decisão, que obviamente traz vantagens econômicas, pecuniárias para os ministros, abala a credibilidade da corte. Então, não tem a ver com o Alexandre de Moraes, com o que ele fez ou deixou de fazer no combate à democracia, não tem a ver com o ministro Flávio Dino, não tem a ver com o Fux ou com o Cássio Nunes Marques. Todos eles estão cobertos hoje por uma série de decisões que o próprio Supremo tomou para deixar que os ministros do Supremo não fossem fiscalizados por ninguém. Então, eu acho que está na hora, e aí não tem a ver, não é uma questão para o Alexandre de Moraes, mas está na hora desses temas serem revistos. Eu acho que é isso um pouco que está no espírito desse esforço para ter um código de ética, um código de conduta dos ministros do Supremo, que é uma proposta do ministro Fachin. Agora tem um projeto de lei na Câmara dos Deputados também, que foi protocolado essa semana pelo Chico Alencar, deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro. Vamos ver se esse debate avança de forma racional no ano que vem. O problema é que, como tudo no Brasil virou fla-flu pela polarização política, os bolsonaristas acham que tudo que acontece no Supremo, né, tem a ver com a perseguição ao coitadinho do Jair Bolsonaro. E mesmo uma parte da nossa militância mais progressista, às vezes, fecha os olhos para coisas que não estão certas. Então, eu acho que o esforço deveria ser, sem aqui defender dois ladismos ou nada do tipo, a gente tentar fazer uma discussão um pouco mais desapaixonada para que casos como esse não se repitam no futuro. Isso, Juliano, até aqui você citou duas coisas, né, que foram faladas ali pelo presidente do STF no encerramento do ano judiciário, que foram as decisões monocráticas e também essa outra questão também do Código de Conduta, né? Foram falas importantes do ministro Edson Fachin, mas eu quero trazer um outro assunto que é muito importante, que são as emendas. Saiu a notícia de que o governo do presidente Lula sinalizou que vai vetar ou bloquear mesmo as emendas extras aprovadas de última hora pelo Congresso no orçamento de 2026. Então, a ideia é pegar parte dessas verbas e destinar às políticas sociais que foram reduzidas, né, depois dos redirecionamentos que foram feitos por parlamentares em ano eleitoral. Então, tem informações da reportagem da Folha de São Paulo, para trazer o crédito aqui, de que o montante movimentado por os parlamentares, né, pelos parlamentares, melhor dizendo,
sem um acordo prévio com o governo Lula, pode chegar a 11 bilhões e meio de reais. A gente não tem informação ainda, não tem uma definição sobre quanto vai ser efetivamente vetado ou bloqueado, mas fato é que já há essa sinalização, César, para passar a palavra para você, dessas emendas extras que foram aprovadas de última hora e que o governo vai se posicionar diante disso, o governo Lula. Exato, e esses são temas absolutamente correlatos, e por isso que eu digo que, num nível mais amplo, é para isso que a gente tem que olhar enquanto sociedade. É exatamente esses pontos que Juliano traz com muita propriedade. E veja, a população vai entender isso. Quando você argumenta de uma forma razoável, seja na comunicação do governo, seja quem quer que esteja responsável à frente disso, quando você diz, veja, quando o Flávio Dino diz o seguinte, Juliano, gente, o que eu tô querendo é ver a quadra. Ou seja, o dinheiro tá liberado, eu me atenho a isso, cara, porque eu acho que ele foi muito feliz aí. Eu acho que em termos de comunicação, essa é uma colocação fortíssima. E o cara disse, eu só quero ver a obra realizada. Então, que sentido faz que a gente libere recurso do erário de forma tão discricionária que você não precisa assinar, você não sabe para onde vai, a quadra, o hospital, o que quer que seja, as ambulâncias, a benfeitoria não chega numa determinada municipalidade, e a gente ainda tem que, como sociedade, contemporizar com coisas desse tipo, de que se vale a pena a trabalhar código de ética no Supremo, se a gente tem que ou não encerrar essa questão de porta giratória, se faz sentido um cara que passou pela liderança do BC ser depois diretor de um determinado banco, que quer que seja. No limite, é isso que a gente está discutindo aqui. E aí, para te ouvir, Juliano, me parece que esse foi o cerne, sobretudo do embate do Centrão contra o governo. Tem dois termos que eu gosto muito. Um é do Cláudio Couto, que ele fala em governo congressual, para expressar essa ideia do que vem acontecendo a partir do Eduardo Cunha e essa questão dessa turma querendo avançar em propriedades que são tradicionalmente do executivo, e o Misael, que fala muito do parlamentarismo orçamentário. Então, me parece que essa foi a grande questão, no centro da questão, em 2025, há muito tempo já, mas agora esse negócio está atingindo um paroxismo, e eu queria te ouvir, cara, você entende muito desse riscado aí, o que você acha que acontece nessa seara em 2026, e como é que isso vai influenciar o jogo da disputa para a presidência da República no ano que vem, cara? Calejão, não tem dúvida de que essa briga vai continuar em 2026. O acordo que foi feito para que o governo libere até 65% das emendas até junho, para que isso possa impactar na eleição, não é suficiente para aplacar a fome do Centrão. O Centrão se acostumou com um acesso ao orçamento que nunca tinha acontecido antes do governo Bolsonaro. 25% do orçamento discricionário do Estado brasileiro está na mão desses caras através de uma série de instrumentos que envolvem as emendas parlamentares, mas que antes envolvia o orçamento secreto, as emendas PIX, as emendas de comissão, as emendas de relator. Então, toda uma parafernália institucional que foi criada para que esses caras pudessem acessar e saquear diretamente o orçamento público. Então, o Flávio Dino diz uma coisa que é muito importante, e essa decisão dessa semana, ela não vai ter a repercussão que deveria, um pouco pelo momento do ano que a gente está vivendo, também não tem sessão na Câmara nem no Senado. Mas o que o Flávio Dino fez foi proibir que restos a pagar de orçamentos de 2019, 20, 21, 22 e 23 fossem enfiados no orçamento de 26. Você quer coisa mais absurda do que o orçamento de 26, que é o orçamento de outro governo, que funciona sobre outra lógica, que é outra legislatura, que é outro parlamento, tem a responsabilidade de pagar emendas lá de 19, lá de 2020, do governo Bolsonaro. Isso é um escândalo. Então a decisão do Flávio Dino, ela é quase que óbvia, de tão inconstitucional que é essa decisão da Câmara. Mas para além disso, Flávio Dino deu uma entrevista muito importante outro dia, dizendo o seguinte: quantos deputados estão presos por fazer corrupção com emenda por ordem do STF? 0. Quantos estão denunciados? Apenas 2. Quantos estão sendo investigados? Vários, porque tem várias denúncias, porque tem imprensa independente nesse país, porque tem operação da Polícia Federal independente nesse país, porque tem denúncia até de governador, de prefeito em relação à emenda secreta. Então, veja,
dizer que o Flávio Dino está perseguindo o Centrão, está perseguindo deputados, beira ao delírio, porque se a gente comparar a quantidade de denúncias que foram oferecidas e acolhidas pelo Supremo e a quantidade de denúncias que existem na imprensa em relação ao esquema com emenda, olha, Flávio Dino está pegando até leve, viu, gente? Agora, de fato, não dá para acreditar que a gente vai entrar em 2026 com isso pacificado. 26, isso vai estar no radar, vai continuar sendo um elemento de tensão e muito provavelmente vai ser o elemento que vai unificar o bolsonarismo e o Centrão para estarem juntos no palanque de 26. Eu tenho dito isso, Caleron e Gabi, que é mais provável que a gente tenha de novo um cenário muito parecido com o da última eleição, com o Centrão, na sua grande maioria, unificado ao Bolsonaro, o bolsonarismo, no caso do Flávio, e o nosso campo, o campo democrático, o campo progressista, unificado em torno do presidente Lula. Mais para frente até a gente vai falar também sobre essa pesquisa que saiu sobre Flávio Bolsonaro e como o Centrão está lidando com a rejeição dele. Juliano, você também, o Calejon, falaram sobre essa decisão do Flávio Dino, explicaram muito bem, mas contextualizando para quem não acompanhou essa decisão, que foi agora. A gente tem também a atualização na verdade, a expectativa de como o presidente Lula vai fazer a partir dessa decisão do ministro Flávio Dino sobre o orçamento secreto. Essa decisão foi agora, domingo. O Flávio Dino suspendeu os efeitos de um trecho de um projeto de lei que foi aprovado no Congresso, que estava liberando essas emendas de relator, que são, na verdade, né, ficaram conhecidas como orçamento secreto, e acho que é muito mais direto a gente tratar assim. O ministro diz que essa proposta, já foi muito claro sobre isso, mas só para abrir aspas para o que ele, qual é o posicionamento dele. A proposta busca ressuscitar um modelo de emenda que já foi considerado inconstitucional. Então, não é novidade para ninguém, claro, mas o STF se posiciona dessa forma por meio do ministro Flávio Dino. E em 2022, o Supremo também já tinha extinguido esse tipo de emenda. Não é uma coisa nova, mas por conta da falta de transparência na execução dos recursos públicos. Então, para dar uma contextualização exatamente do que decidiu o ministro Flávio Dino nesse domingo, né, César, para a gente fechar esse assunto também. Exato, é importantíssimo e isso se insere nesse contexto de briga ao longo dos anos, como o Juliano colocou, a partir do Eduardo Cunha, vem, sei lá, PEC, que eu lembro de cabeça, PEC 86, Juliano até pode me ajudar, que ele manja muito disso aí, PEC número 100, enfim, paulatinamente começa esse processo de transferência que o Centrão opera a partir ali do Eduardo Cunha para tentar, assim, usurpar propriedades do Executivo, alegando que é o oposto. Então, esse é o último capítulo dessa novela mais ampla e que caracteriza, sobretudo, a tensão dinâmica da nossa política institucional ao longo dos últimos anos, Gabi. Por que isso é de extrema importância? Porque isso vai no cerne do coração do que a gente chama de projeto de país. Que tipo de país a gente quer? É um país dessas figuras, à la Ciro Nogueira, Rueda, Eduardo Cunha, Sóstenes. Vocês viram Sóstenes? A gente vai falar disso aqui, eu não vou entrar para não furar o roteiro aqui, mas a desfaçatez desse sujeito dizendo que o motorista dele movimentou 11 milhões porque ele é um empresário de sucesso, o motorista dele. Então, o que está em jogo aqui, no limite, é isso. É que tipo de projeto a gente quer construir, até onde a gente vai ser capaz de avançar nessa direção. Esse ano foi importantíssimo, a gente viu as operações da Polícia Federal, a Carbono Oculto, tudo que aconteceu agora mais recentemente também, e como que essas forças antagônicas vão colidir no ano que vem, considerando a correlação de forças que Juliano muito bem colocou, e eu concordo, acho que vai ser assim, mas talvez agora em 2026 eles estejam um pouco mais enfraquecidos, sobretudo por conta do que o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo fizeram nos Estados Unidos, por conta da prisão do Jair Bolsonaro. Mas isso já é uma outra análise, eu não vou avançar sobre esse tema. Me parece que esse último lance dessa luta, sobretudo do Flávio Dino, contra a sanha, contra essa sede insaciável que o Centrão tem por recurso, é importante porque bate direto no projeto de nação que a gente quer organizar para o ano que vem.
Perfeito. Juliano, vou pedir para você bem rapidinho, que Juliana Dalpiva já está a postos. A gente vai trocar aqui Juliano por Juliana, vai fazer uma troca bem rápida. Então, vai lá, querido, fecha bem rapidinho o seu comentário, por favor. É isso, gente. Eu acho que o que está acontecendo serve para a gente compreender que as instituições são compostas por seres humanos, elas são a expressão das contradições da nossa sociedade. Então, o Supremo não é salvador da pátria, cumpriu um papel importante, mas antes disso, lá atrás, legitimou o impeachment contra Dilma, legitimou a reforma da Previdência, legitimou a reforma trabalhista, legitimou a autonomia do Banco Central, todos temas que foram parar na mesa do Supremo, e todos eles o Supremo considerou legais e válidos. Então, vamos lembrar que o processo de desmonte que o Brasil viveu depois do impeachment da presidenta Dilma foi chancelado pelo Supremo. O Supremo só reagiu quando o gabinete do ódio virou suas metralhadoras para os ministros do Supremo. Que bom que reagiu, mas reagiu tarde. Então, que esse episódio agora e todo esse debate sobre o papel do Supremo, o hipeремpoderamento, sobretudo na relação com o mercado de alguns ministros, possa ser um elemento para a gente refletir e voltar a entender que quem tem que dar a palavra final sobre os destinos do país é o povo organizado, são os movimentos sociais, é a rua, é a pressão popular e não super-heróis, salvadores da pátria, porque isso na política, em geral, nos leva para um mau caminho. Obrigado, Gabi, obrigado, Calejão. Ontem, na missa do padre Júlio Lancelotti, mandaram beijos especificamente para vocês e para o Chico Sá. Estou entregando aqui o beijo da nossa audiência que estava lá ontem na missa e no ato de solidariedade ao Padre Júlio. Um beijo para vocês. Excelente. Eu amo Valeu, receber lindão. beijos e abraços. Juliano, aliás, sempre manda de verdade os recados, né? Porque assiste a N2 sabe que ele sempre manda mesmo. E é isso, Juliano, para a gente fechar, a gente também pode falar de decisões incoerentes, para dizer o mínimo, da Lava Jato, que depois até tiveram uma espécie de meia-culpa ali, mas enfim, a gente poderia falar longamente sobre isso. Não vai dar tempo, porque agora eu vou me despedir de você. Muito obrigada. Amanhã Valeu, nos vemos, é isso, né? Amanhã está com a gente no pré-natal. E a gente se vê então. E Juliana Dalpiva chega aqui, a gente faz essa troca ao vivo. É tipo trocar o pneu com o carro rodando, né, César? Boa. A gente faz isso bora. aqui Exato. no N2, na nossa live especial. Boa noite, Ju. Agora já está quase virando para um boa noite, né? Vamos lá. Boa noite, Gabi, boa noite, César, boa noite para a nossa comunidade. Aqui todo mundo forte no plantão, não acaba, não acaba. Só acaba quando termina, Ju. Aliás, eu vou trazer notícia aqui para você comentar, para a gente discutir aqui na nossa mesa redonda natalina, que é um ato público que vai marcar a invasão dos três poderes lá em Brasília. Agora há pouco o César e também o Juliano comentaram sobre o 8 de janeiro. Vai ter um ato preparado pelo Palácio do Planalto, está se preparando para promover, aliás, pelo terceiro ano consecutivo, um ato público lá em Brasília, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, o Guilherme Boulos, ele foi escolhido pelo presidente Lula para organizar esse evento. Vai acontecer no próprio dia 8 de janeiro, e todos os ministros foram convocados também para participar. Tem expectativa, aliás, de que o presidente vá vetar aquele projeto da dosimetria na data desse evento, que muito claramente, seria, né, uma forma de marcar posição do governo contra essa matéria. Falando até desse projeto da dosimetria, Ju, para te passar a bola já com a contextualização completa, né? Os integrantes do STF aceitaram o projeto da redução de penas, aprovado lá no Congresso, mesmo com críticas públicas. O próprio Alexandre de Moraes falou sobre isso, a gente trouxe a fala dele no N2, mas uma das razões é que uma ala da corte entende que os efeitos dessa proposta não vão ser automáticos para todos os réus, incluindo Jair Bolsonaro. Essa aplicação vai depender, né, Ju, de análise caso a caso, e a critério, claro, do relator, o ministro Alexandre de Moraes. Ju. Gabi, sim, essa questão de como o PL vai ser implementado e tudo mais, já é desde que tudo isso começou a vir à tona, quando o próprio Lula, né, o nosso querido Lula, que trouxe o bastidor do acordão, que, enfim,
ele veio trazendo uma apuração completa e eu acompanhei muito de perto naquele dia isso e tenho uma apuração muito próxima a tudo que ele falou sobre a questão do acordão. Então, em parte, se avalia essa questão de que os juízes vão implementar na prática, então eles não perderiam o controle, não se sentem desmoralizados pela medida. Por outro lado, e vocês estavam aqui falando sobre a situação dessa exposição toda do Alexandre de Moraes, ele é hoje o centro, o foco dos problemas envolvendo a questão do Banco Master. Ele não é o único, e é um pouco um assunto para a gente observar daqui para frente. Eu lamento com os meus colegas de plantão, o que eu soube hoje ao longo do dia é que só começou, entendeu? Ainda tem muita coisa para vir à tona sobre o tamanho dos tentáculos do Daniel Vorcaro em termos de influência e relações no judiciário, no executivo, no legislativo. Então, ninguém está interessado que o caso do Banco Master vá adiante. E hoje a bola da vez é o Alexandre de Moraes em função de tudo isso que vocês estavam falando. Mas esse contrato que ele tinha, a mulher dele, né, o escritório dela tem, com o banco e um valor altíssimo, ao mesmo tempo em que pouco claro o que é que se queria, e aí agora se sabe essa história de que o próprio ministro estava conversando com o presidente do Banco Central em função dessa situação. Então, vem isso à tona, viram outras coisas. Isso aqui não está diretamente conectado com o 8 de janeiro, mas faz parte, entende? Quando tudo isso estava em discussão, porque tudo aconteceu em novembro, né? Eles já temiam a exposição dessas questões. Então, quando vai para a discussão desse acordão da dosimetria, já tinha ali, claro, ao longo de muito tempo, uma discussão de vamos diminuir as penas de alguns dos condenados do 8 de janeiro para fazer uma concessão. Agora, a pressa por essa concessão está ligada ao caso do Banco Master, porque se sabia que a exposição poderia vir. E uma coisa que hoje, conversando com uma das fontes do judiciário, também veio, né, uma análise para mim, é que, de algum jeito, é como se eles finalmente tivessem encontrado uma maneira de desgastar o ministro Alexandre de Moraes. Durante todo esse processo, todas as tentativas de desgastar o Alexandre de Moraes, de causar dano à credibilidade dele, não tiveram realmente alguma coisa, alguma substância concreta. As discussões em torno das questões legais acabaram que aqui e ali, mesmo onde o ministro errou ou se excedeu, ficaram longe do central, né, da questão de mérito, do risco que o Brasil correu, e todas as instituições falharam de algum jeito. O Ministério Público Federal, no tempo do Aras, foi muito negligente, deixou tudo acontecer. A ausência do Ministério Público Federal tem também relação com a ascensão do Judiciário. Agora, essa situação do Banco Master coloca todo mundo na berlinda, eu, Alexandre de Moraes, também. E aí eu estou falando isso porque o mínimo que se espera, né, César? O mínimo do presidente Lula é vetar. Né? Assim, o problema seria qualquer outra coisa. O mínimo que ele tem que fazer é vetar. Agora, o tanto que também o executivo está nessa negociata, eu sei que a nossa audiência tem lá suas dúvidas. O presidente Lula falou que não fez acordo, desmoralizou o Jacques Wagner publicamente, mas eu trabalho tempo suficiente no jornalismo político brasileiro para saber que nem sempre o que se diz aos microfones é exatamente o que aconteceu no bastidor. E a minha obrigação como jornalista é alertar. Então, a gente continua aqui acompanhando com lupa todos os movimentos, porque eu sinceramente, pelo que eu escuto no bastidor, no burburinho, acho que o executivo, no mínimo, acompanha muito detalhadamente os desdobramentos desse caso, porque nos acordos, por mais que você faça esses grandes acordos que são muito comuns na política brasileira, por mais que você faça entre os mais interessados, aqueles que permitem estão interessados em colher crédito.
em colher crédito para o futuro. Então, deixam acontecer. Esse movimento também é importante de se observar. Então, assim, acho muito importante que o governo faça esse ato do 8 de janeiro, porque também faz parte do mínimo. O mínimo é vetar, o mínimo é fazer uma cerimônia que marque a data, porque a democracia brasileira esteve em risco de maneira muito grave nessa data, e a gente tem um costume aqui de esquecer o que acontece. Então, faz parte do mínimo, não é para a gente aplaudir. Eu, sinceramente, não vejo motivo algum para aplauso. É o mínimo, é marcar a data, é vetar. Agora, o que mais? Né? O que mais a gente pode esperar e ver de ação concreta para que a gente não vá ter que, assim, viver em alerta constante o tempo todo. Defender a democracia é obrigação de todos os brasileiros, mas viver em alerta constante de um golpe, não. Então, eu estou atento a todos os movimentos. César, vai lá já. Já vou emendar contigo. Eu conversei com um parlamentar sobre isso ontem e a leitura, queria também ouvir a Ju depois. A leitura dessa pessoa, é óbvio, essas coisas são abstratas, cada um interpreta a sua própria maneira. O que essa pessoa me disse, esse parlamentar me disse, foi o seguinte, de que sim, havia o acordo, sobretudo porque isso veio através do Lula, do Luiz Costa Pinto. Isso expõe a coisa de uma maneira que deixou, sobretudo, o governo e o próprio Moraes desconfortáveis. A coisa naturalmente não era para ganhar esse nível de ressonância, o que também me espanta, sendo honesto, porque numa época de hiperconectividade é muito difícil fazer esse tipo de movimento e esperar que isso de alguma forma não vaze e não vai ser submetido ao escrutínio público. Mas a leitura dessa pessoa que me disse hoje cedo era de que a ideia era essa, isso deu errado, o governo se assustou com a reação, porque talvez existia um cálculo político de o termo que o Demore usou foi resetar e começar o ano e tal. E aí a coisa ganha um outro caráter e quem se colocou ali para levar a paulada foi o Jacques Wagner. Mas e aí o Lula vem a público e diz que não, a coisa não está nem julgada ainda, como é que vocês estão pleiteando redução de pena, o que quer que seja. E quem levou a cacetada foi, de fato, o Jacques Wagner. Me parece plausível, eu não tenho elemento de apuração para cravar se é isso ou não, porque essa pessoa é uma pessoa que acompanha bastidor, mas também está dando a impressão dela. Ela está dizendo, olha, é isso que eu acho o que aconteceu. Eu não tenho material, eu não tenho nada para cravar se isso é de fato o caso. Me parece plausível, eu concordo que, olhando a questão se desenrolar, me parece que foi um pouco isso. Me parece que foi, primeiro, a tentativa de organizar, sei lá, um paninho quente para se colocar na situação, naturalmente sem ter que arcar com a consequência do custo político de que isso implica quando se torna uma questão pública. Se tornou uma questão pública, houve uma reorganização do processo no sentido de dizer, não, isso aqui é uma pauta central do nosso campo, porque tem pesquisa, gente, que saiu, não vou lembrar agora se Atlas, não lembro quem fez exatamente a sondagem, mas acima de 60%. É uma questão super importante para o campo progressista, não é uma questão lateral que possa ser eventualmente negociada para arrefecer os ânimos, para de alguma forma construir consenso e atingir um denominador comum. Não é o caso. Essa é a pauta central hoje do campo progressista, Gabi. E você sabe por quê? Porque teve muita gente que morreu e o Jair Bolsonaro estava debochando dessas pessoas. Teve muita gente que desde a década de 60 espera por um movimento de justiça porque foi tratado com cadeira de dragão, com tapa na orelha, com pau de arara, e esse tipo de violência, estupros, mortes, assassinatos. Então, quando você mexe com isso, todo o campo progressista se incomoda de uma maneira muito aguda, e aí parece que houve sim uma reorganização do processo para o ponto em que a gente está hoje. Vamos ver como é que isso segue adiante. Concordo com a Ju, o mínimo que o Lula vai fazer é vetar, vai vetar integralmente, e aí vamos ver o que acontece a partir daí, se derruba o veto, se a questão deve seguir outro processo de judicialização no STF, mas eu concordo com a Ju que a tendência é o veto absoluto.
Gente, só para a gente avançar aqui, e essa pauta é super importante, mas a gente vai falar de família Bolsonaro também. Até a Judel Piva está aqui, a gente invariavelmente acaba passando por essas notícias também. Tem uma novidade no noticiário, até falando de golpista, já que a gente está falando de golpe aqui, né, do 8 de janeiro e de todo esse histórico que a gente tem aqui no Brasil. O Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos e fez toda essa trama, elaborou toda essa trama contra os interesses do Brasil, ele disse que está cogitando correr atrás de um passaporte apátrida para continuar morando no Texas. Ele está lá desde fevereiro e ele teve o passaporte diplomático cancelado porque teve depois, aliás, né, da cassação do mandato por ultrapassar o limite das faltas permitido na Câmara. Aliás, algo que a gente reforçou no N2, a própria Ju falou sobre isso. O motivo da cassação foi esse, não tramar contra o Brasil. Então, veja só, né, o que levou à cassação do Eduardo Bolsonaro. Só que não faz nenhum sentido, né, Ju, essa fala sobre apátrida, porque a apátrida é uma pessoa que não tem ou que perdeu a própria nacionalidade. Não é o caso do Eduardo. Ele perdeu o passaporte diplomático e por uma decisão, enfim, que é muito clara. Eu acho que é muito interessante como esses personagens da extrema-direita, eles trazem esses temas, enfim, também deturpam o entendimento das coisas, das palavras, vivem dizendo que não existe democracia no Brasil. O pai deles, o Jair Bolsonaro, vai dar uma entrevista amanhã, enfim, né, que ditadura é essa? Mas quero passar a palavra para você, Ju, para te ouvir sobre essa declaração recente aí do Eduardo. Gabi, o Eduardo Bolsonaro, independente de ter feito direito na UFRJ, ele tem um probleminha básico com a precisão técnica, com conceitos do direito. Então, assim, ele já não sabia o que é ser exilado, né? Ou mesmo também não conhece, aí já não é no direito, mas não conhece, não compreende a questão do que significa realmente ser perseguido, que foi a história que ele contou quando ele foi para os Estados Unidos. Ele não era sequer investigado, e até deveria ser, mas não era, na época que ele foi em fevereiro. Muito menos agora ele tem conhecimento do que significa ser apátrida, né? Porque no Brasil, que o Estado Democrático de Direito está em pleno funcionamento, a nacionalidade dele não foi banida. Então, assim, ele continua sendo tão brasileiro quanto ele era antes. Ele só perdeu o mandato como deputado federal e por falta. Porque ele ainda será julgado no Supremo Tribunal Federal pela tentativa de obstruir o julgamento do Bolsonaro, que ele se tornou réu agora em dezembro desse processo, mas isso vai ser julgado pelo Supremo provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. Agora, até por essa cassação que ele teve, ele ainda assim pode disputar a eleição no ano que vem, mesmo dos Estados Unidos, porque assim, né, aqui no Brasil, de vez em quando, apesar do Estado Democrático de Direito estar funcionando, tem umas coisas um pouco esquisitas. Então, ele ainda assim pode disputar, pode até ser eleito, caso ele não seja condenado no Supremo, porque ele continua sendo ficha limpa, ele não é ficha suja, pelo que se permite, né, no que é exigido para disputar. Ele ainda assim vai poder disputar a eleição no ano que vem, se as coisas continuarem como estão. Agora, não dá para esperar realidade e precisão, e mesmo compromisso, né, com a verdade do Eduardo Bolsonaro, nem dele, nem do Ramagem. Já não se esperava do Jair Bolsonaro. Ele aprendeu muito bem em casa o discurso, então ele só está reproduzindo isso. O que está sendo feito é o cumprimento do regimento da Câmara. Ele era deputado, ele tinha um passaporte diplomático. Ele não tem mais esse passaporte diplomático. Agora, como cidadão brasileiro, ele pode ir à Embaixada Brasileira, solicitar um novo, se é que ele não tem um passaporte válido, porque até onde eu entendi, o único passaporte retirado dele é o passaporte diplomático. Mas você continua tendo um passaporte de cidadão, né? Eu tenho um passaporte de cidadã brasileira, você tem também, o César tem. É um documento. Você vai lá e pede. É como a identidade, né? Como o RG, como o CPF.
ele continua tendo todos esses direitos. Os direitos de cidadão brasileiro do Eduardo Bolsonaro não foram confiscados, não foram retirados, porque ele perdeu um mandato, era um privilégio que ele tinha como deputado federal. Simples assim. O Calejão, eu queria juntar uma outra informação de um outro condenado no STF pela trama golpista, aproveitar para você comentar os dois juntos, porque tem um outro personagem na história que a gente tem falado muito, que é o Alexandre Ramagem. Acho que a gente está falando de traidores aqui da pátria, né? Ele também está nos Estados Unidos e ele teve também o passaporte diplomático cancelado. A novidade agora é que ele vai começar a vender curso online. Ele, que foi condenado a 16 anos de prisão, fugiu para os Estados Unidos, né? Está sendo procurado. E a esposa dele, do Ramagem, foi quem falou, a procuradora Rebeca Ramagem. Vou aqui trazer as aspas dela sobre esse curso. Ela disse que vai ser um curso de altíssimo nível, com conteúdo sério, relevante, transformador, com valor acessível, pensado para caber na renda de todos. Fecha aspas aqui para a senhora Ramagem. Vou passar essa palavra aqui para você, porque, enfim, tem toda essa questão da discussão também do mandato do Alexandre Ramagem, então acho que vale a pena você comentar as duas coisas. Não, essa descrição que você acabou de dar é a descrição perfeita do que o bolsonarismo vende, que é fumaça. É basicamente, você não consegue nem entender do que se trata, o que o sujeito está de fato propondo que ele vai trabalhar nos cursos dele. Agora, assim, o caso do Ramagem, como eu vejo, é tão sério quanto o do Eduardo. Por quê? Porque o Ramagem, como vocês sabem, foi um cara que chefiou os nossos sistemas de inteligência durante anos, durante a administração Bolsonaro. Juliana tem muito mais propriedade para falar disso, acompanhou isso de perto e tal. Vocês sabem muito bem a BIM bolsonarista, etc. Vocês já conhecem essa história. E depois ele é um cara que foge, um foragido da justiça, vai para os Estados Unidos e começa efetivamente a dizer que não, eles me tratam muito bem porque eu tenho informações, esse tipo de coisa. Ele chegou a fazer falas dessa natureza. Então, veja, não é só um cidadão comum que opta deliberadamente por trair a sua pátria. É um cara que teve acesso às informações mais sensíveis do funcionamento da República, em todos os sentidos que vocês eventualmente possam imaginar, e que vai para uma nação estrangeira que demonstrou intenção hostil contra o Brasil recentemente. É verdade que agora tudo isso, de alguma forma, parece, pelo menos momentaneamente, ter sido resolvido, momentaneamente. Porque essas informações do Ramagem, Gabi, podem muito bem ser utilizadas para processo de desestabilização civil no ano que vem, que quase seguramente acontecerão. Esqueçam esse negócio de teoria da conspiração, que não tenho a menor dúvida que a gente vai ter problemas de desestabilização civil no pleito presidencial do ano que vem e que muito provavelmente vai ter ingerência estadunidense através do trumpismo. Então é isso. No mais, Gabi, para te devolver a palavra, existe regra. A República tem regra. A gente entrevistou eu e você, acho que estávamos no ar, a doutora Damares Medina. Ela diz claramente no artigo, do 15º artigo da Constituição, que te dá conta, o cara tem que ser cassado. Se ele foi condenado criminalmente, tem que ser cassado. Foi cassado, vai perder o passaporte diplomático. Esse era um benefício, assim como o erário público, tá? O erário, o Eduardo Bolsonaro está ganhando para jogar contra o Brasil, Gabi. Então, que sentido faz que a gente use o peso da nossa sociedade, porque isso significa um passaporte diplomático, para facilitar, para abrir as portas de um sujeito que diz que os Estados Unidos deveriam utilizar arma nuclear contra o Brasil? De uma família que o irmão dele, senador da República, diz que os Estados Unidos deveriam bombardear a Baía de Guanabara. Bom, é óbvio que isso não pode continuar dessa maneira e, como eu disse, tem regra. A regra tem que ser aplicada. Ju, eu vou te liberar nesse dia, porque amanhã você vai estar de volta junto com a gente, mas só reforçando aqui essa história do Ramagem, né? Vai ter curso, segundo a mulher dele, fez uma propaganda ali.
Como o César também falou, a especialidade do bolsonarismo é vender fumaça, né? Mas isso é porque faz umas 3 semanas que a Câmara dos Deputados bloqueou o salário, né, do Alexandre Ramage, que está foragido, e ele já deu bastante custo para a Câmara dos Deputados também, até já assim, coisa de R$500 mil ele custou à Câmara dos Deputados, isso desde que ele saiu do Brasil. Então, só para a gente ter aqui uma ideia desses gastos também, acho que é importante. Amanhã você vai estar com a gente, então, nessa prévia de Natal, né, Ju? Gabi, amanhã eu vou estar aqui nesse dia incrível que vai ser. Se tiver entrevista de Jair Bolsonaro, tem isso. Eu vou ser César Calejon, torcendo muito que esse negócio, se acontecer, que saia logo, né? Mas eu queria dar uma última informação aqui, porque vocês estão falando do Ramagem, e sobre uma matéria bem importante no Globo, agora há pouco, de uma amiga querida, inclusive a Mariana Muniz, dando conta de que o Ministério da Justiça já pediu ao Itamaraty o trâmite da extradição do Ramagem para andar o processo nos Estados Unidos. Formalmente isso não tinha acontecido. Segundo a matéria da Mariana Muniz, o Ministério da Justiça informou já a Polícia Federal, o Supremo, de que o pedido já andou na semana passada, no dia 17 de dezembro. Eu, sinceramente, não tenho nenhuma esperança, posso estar muito enganada, mas acho muito difícil dos Estados Unidos extraditar o Ramagem. Acho que para eles interessa muito manter o Ramagem lá, mas vamos ver, porque também o Trump é bastante imprevisível. Mas estaremos juntos aqui, sim, amanhã, nesse dia de fortes emoções, porque, inclusive, tem muita briga na família Bolsonaro. Mesmo se essa entrevista não acontecer, notícia ela será, porque parece que tem toda uma operação abafa ali no bastidor para impedir que ela aconteça. O que me chama muita atenção, né? Parece que eles não treinaram, estão com medo de não terem treinado o Bolsonaro para essa entrevista. Mas amanhã a gente fala disso. Um beijo, boa noite e seguimos firmes aqui no plantão. Seguiremos, Ju. Amanhã a Juliana Dalpiva é de volta com a gente. César, agora a gente continua conversando aqui, nós dois. Eu tinha prometido, quando a gente falava do Flávio Bolsonaro, trazer informação a respeito disso. A gente falou do Eduardo já também. Saiu uma pesquisa Quest falando sobre o Flávio Bolsonaro, né, que foi divulgada nessa semana, apontando que 49% dos eleitores acreditam que ele vai até o fim com a candidatura à presidência. 38% dos entrevistados da Quest acham que o Flávio está usando a candidatura como moeda de troca em alguma negociação política. Então, tem essa incerteza no ar. E é lógico que o Centrão continua fazendo o jogo dele, está de olho nesse tipo de pesquisa também. O grupo político só vai apoiar o Flávio Bolsonaro se, aliás, pedir aqui para não mexerem no roteiro por enquanto, gente, para eu trazer a informação completa aqui, depois a gente ajusta. Mas só vai apoiar o Flávio se ele conseguir reduzir a rejeição dele, que está bem alta, né? Chegou a 62% no levantamento mais recente da Quest. Então, a gente já sabe que o Centrão não quer colocar a mão no fogo por ninguém e está meio que tendo que engolir o Flávio também, porque não é o candidato do Centrão desde o começo, de forma alguma, né? É exatamente isso. Perfeita a tua análise. Veja, o Centrão só não vai apoiar o Flávio, é o contrário. Entende? Se assim, tiver outra alternativa. E ao que tudo indica, não tem, Gabi. Porque vamos pensar junto comigo, faz anos, uma década pelo menos que existe, ou talvez até mais, hein? O papo de se construir uma terceira via. O quanto isso aí andou? Pouquíssimo. Boa sorte tentando trabalhar um processo que não andou ao longo dos últimos 10, 15 anos em 11 meses. Então me parece que vai ser dificílimo isso, né? O Flávio, quando ele anuncia a candidatura dele, o mercado reage mal. E o Carlos Bolsonaro, Gabi, tenta dizer assim, não reagiu mal porque sabe que é um candidato antissistema. E não é verdade. Reagiu mal porque sabe que o Flávio não é competitivo. Junto com o Lula. Nesse momento, tá? Tô avaliando a conjuntura como ela se dá nesse momento. Nesse momento,
existe uma compreensão quase que generalizada de todo mundo que acompanha a política institucional brasileira que o Flávio Bolsonaro não é competitivo contra o Lula, que ele perde e que, aliás, o Lula ganha de qualquer outro candidato da direita, seja Tarcísio, seja Ratinho Júnior, Zema, qualquer um, o Lula ganha. Então, esse é um recado claro do mercado, do centrão, dessa gente que quer dizer, olha, a gente precisa de outro candidato. Você viu a fala do Malafaia, não viu, Gabi? O Malafaia disse exatamente isso. Olha, o Flávio não ganha. Ele está fazendo uma análise pragmática. Essa gente do dinheiro vem de análise pragmática. Eles sabem que o Flávio não é efetivamente um sujeito competitivo nesse contexto. Qual que é o problema para eles? É que não existe outra candidatura viável, porque o Tarcísio, que também não quer dizer que ele venceria o Lula, talvez ele fosse um pouco mais competitivo, mas pesquisas mostram que ele também perderia, ao que tudo indica não vem, e vai disputar a reeleição para o governo do estado. O que é que sobra para essa gente? Flávio. Por quê? Porque Renan Bolsonaro eu não preciso nem comentar, Carlos Bolsonaro eu não preciso nem comentar, o Eduardo fez o que fez nos Estados Unidos, e a Michelle, existe toda uma resistência porque ela construiu o capital político dela em cima de uma plataforma extremamente misógina. Então, certamente não para agora, mas se é que um dia ela vai conseguir superar a contradição na qual ela se encontra nesse momento. Então vai o Flávio. Eu tenho certeza que vai o Flávio e eu venho dizendo isso faz algum tempo. Qual que é o problema para eles? Eu não acredito nesse tipo de xadrez 20D, Gabi, que eles estão jogando, que eles sabem o que eles estão fazendo, que o Flávio está negociando. Eles estão, sim, muito atrapalhados. O Flávio Bolsonaro lançar uma candidatura dizendo que o pai o endossa e no dia seguinte vir a público e dizer, sabe como é que é, né, Varela? Tem preço. Você tá de brincadeira. Você jura por Deus que é assim que você quer apresentar, Gabi, a sua candidatura à presidência, à chefia do Executivo Nacional, dizendo, eu tô me lançando aí, mas sabe como é que é? Dá para dar um jeitinho aí, se você deixar o café, a gente repensa. É óbvio que isso ia cair muito mal, aí ele volta atrás. O maior inimigo é ele mesmo, né, César? Impressionante. Entende? Eles são os seus maiores inimigos, exatamente, isso. Porque o Eduardo Bolsonaro também, tudo que ele fez nos Estados Unidos foi arrebentar o projeto do bolsonarismo. Então eu acho que assim, estão atrapalhados, estão tomando decisões erráticas que não fazem nenhum sentido. Para te passar, Gabi, porque é como a gente diz no xadrez. No xadrez, quando você erra, comete um erro grosseiro, os caras até chamam de capivara, tá? Quando você comete um erro grosseiro e você percebe que você vai perder, você fica tiltado, você começa a tomar decisões erráticas e isso tende a piorar ainda mais a tua própria situação. O Bolsonaro está um pouco ainda nesse movimento. O Flávio não fez o que ele fez porque ele está fazendo nenhum cálculo sofisticado para trocar por nada. Ele fez o que ele fez porque ele se atrapalhou e continua muito bem, sem saber muito bem o que fazer, Gabi. Exato, César. Acho que sua leitura é perfeita, já que a gente está falando aqui dessa leitura de cenário de extrema-direita, no fim das contas, a gente vai hoje ter a presença do professor Castro Rocha junto com a gente. Aliás, que luxo ter o professor Castro Rocha no plantão de Natal com a gente, né, professor? Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Gabi, boa noite, César. É uma alegria para mim, Gabi, estar aqui com vocês. Uma alegria para a gente também, professor. E, olha, tem muita gente aqui no chat já adiantando o assunto que a gente vai comentar aqui, que parece inacreditável que a gente vai falar sobre isso, né? É um assunto assim que está bombando nas redes essa semana, um pouquinho peculiar. Vou usar aqui para dizer o mínimo, né? Que está rolando nas redes sociais, que é essa nova propaganda das Havaianas. Teve a atriz Fernanda Torres nessa propaganda. Aí a história é a seguinte, para contextualizar aqui e te passar a palavra, professora. A Fernanda começa ali a propaganda com uma expressão popular brasileira, que é um clássico, e ela diz o seguinte, vou abrir aspas aqui, tá? Desculpa, mas eu não quero que você comece 2026 com o pé direito. O que eu desejo é que você comece o ano novo com os dois pés na porta, os dois pés na estrada, os dois pés na jaca, os dois pés onde você quiser. E era para ser uma analogia, claro, porque ela está falando de uma propaganda das Havaianas, hein, gente, do chinelo.
e virou assim uma narrativa da extrema-direita. Vários setores do bolsonarismo, tem deputado, vereador, influenciador de extrema-direita, falando que vai fazer boicote para essa marca, né, em relação a essa marca, porque associaram a frase não começar 2026 com o pé direito, como se fosse uma provocação ideológica. É até difícil, assim, de realmente trazer essa notícia aqui, porque parece mentira, né, professor? Mas é realmente o que está tomando as redes sociais na semana, é o assunto que está bombando ali nos influenciadores da extrema-direita. Professor, a gente não está te ouvindo. Mas agora sim. Agora sim. Vai lá, professor. Gabi. Vamos contextualizar qual era o espírito da campanha das Havaianas. As Havaianas fizeram, antes deste vídeo do pé direito, houve um anterior, em que a Fernanda Torres, com esse excepcional carisma que possui, brincava com uma palavra, que é uma expressão, que era o eita. E ela dizia, vocês viram, não é? E ela dizia eita de várias formas diferentes, e para cada entonação que ela dava, havia um sentido específico dado ao eita. Portanto, o mote da campanha das Havaianas é retomar expressões populares e retrabalhá-las de uma forma simpática, agradável, divertida. A essa expressão, entrar com o pé direito em alguma situação nova. O que a propaganda de fato diz é o seguinte, olha, vamos entrar com os dois pés. Ou seja, de maneira sutil, o que a propaganda está propondo, Gabi, é que nós comecemos 2026 num país menos radicalizado, que se entrem com os dois pés. E ela diz, onde quiser, o pé na jaca, o pé na porta, os dois pés no samba, os dois pés na ópera, os dois pés no fado, os dois pés no chorinho. Não importa, liberdade total. A propaganda, de maneira sutil, é contra a radicalização. A reação da extrema-direita, involuntariamente, é um autorretrato da enfermidade pública coletiva mental que significa a extrema-direita. Porque transformaram a não ser pé direito, mas ambos os pés, como uma crítica à direita. Só o seria, Gabi e César, se ela dissesse, não entre com o pé direito, entre com o pé esquerdo. Não é isso que ela diz, é o contrário. Então, uma propaganda cuja finalidade era romper com a radicalização em 2026, teve uma resposta de uma radicalização levada às últimas circunstâncias e dando origem a vídeos patéticos. Eu já assisti hoje uns 20 vídeos de políticos e políticas jogando chinelo fora, falando do pé direito. Eu vi um vídeo de uma ex-candidata à presidência da República, eu não citaria o nome, apenas direi que é do Partido Novo, com uma espécie de blusa longa, que não é nem compatível com o perfil que ela mantém, um perfil sério, circunspecto, com os pezinhos à mostra, fazendo um jogo de palavras inacreditavelmente adolescente com o pé direito. Daqui a pouco, Gabi, quando o arquiteto disser assim, atualmente as casas já não têm mais pé direito como antigamente, a direita vai reagir e vai dizer que é uma esquerdização da arquitetura. É uma coisa absolutamente insana, mas é uma revelação de um ponto importante, César, que é o seguinte, primeiro é isso, nós temos que levar na esportiva, porque não dá para levar a sério. Sim. Levar a sério é o que eles querem. É ridículo, é absolutamente patético, mas é revelador de algo, Gabi, que é muito importante. Essas pessoas são absolutamente vítimas de um vício. E eu me refiro a vício de maneira técnica. Essas pessoas são viciadas na radicalização que produz uma dopamina barata que as mantém mobilizadas o tempo todo, de um lado. De outro lado, Gabi, é porque vão monetizar. Eles estão tentando fazer vídeos ou fazer postagens que deem muitos likes, porque os likes monetizam. César, é uma doença pública, é uma doença coletiva, isso não é normal. Repito, Gabi, daqui a pouco o arquiteto neste país não poderá mais falar de pé direito. Inacreditável, que loucura, cara. César, eu quero te passar a palavra, porque o nosso chat aqui está bombando com esse assunto, né? A MH Schweitzer disse... Professor Castro Rocha, em sua carreira como professor titular da UED, o professor João César pensou em ter que comentar a propaganda de chinelo? Eu vou até passar para o César também com essa pergunta. Olha,
realmente, neste Brasil, né? Neste Brasil, a gente tem que trazer aqui cada assunto que a gente nunca imaginou que fosse comentar, né, Calejão? Olha, essa, Gabi, para responder a Schweitzer, que me acompanha sempre nas conversas literárias que eu faço uma querida. nas sextas-feiras. Gabi, essa é uma polêmica muito pé de chinelo. E eu passo a palavra para o César. Gente, vocês sabem que tem uma diferença monstruosa entre intelectualidade e intelectualismo, tá? Até vou pedir para a produção, gente, se vocês puderem fechar o retorno, porque tá muito barulho aqui para mim. Obrigado, gente. Existe uma diferença fundamental entre intelectualidade e intelectualismo. Intelectualismo preza pela forma, Gabi. É uma maneira de querer impressionar o outro com elementos sofisticados e tal. Intelectualidade, em ampla medida, entende qual é a melhor postura, qual é a melhor sacada, quando cabe o humor ou não cabe. O Castro Rocha é o intelectual legítimo, de verdade. Então você vê que assim, tudo bem, não tem problema. Ele também é genial formulando questões eventualmente cômicas, como essa do arquiteto. Isso aí foi genial, João. Agora é exatamente isso. O cara vai começar a pensar: ô meu filho, tira aí do texto pé direito, porque essa gente está adoecida a um ponto em que é melhor a gente falar, é de centro-direito. Mas como é que é, meu senhor? A gente não vai poder mais usar o termo pé direito na arquitetura? Não pode mais. Agora não pode mais, enfim. Então, faz todo sentido e denota, sim, o nível do debate público, sobretudo, dessa gente. Por isso que a gente veio, sobretudo o Castro Rocha, vem falando de guerra cultural, vem falando de dissonância cognitiva, vem utilizando todas essas categorias para fazer a leitura, sobretudo de como é que o bolsonarismo opera nesse sentido. Agora, sabe o que é curioso, Castro Rocha? A internet, por termos de probidade intelectual, não fui eu que achei essa parada, a internet achou uma propaganda anterior, não sei se vocês viram, com o Romário. Vocês viram isso aí, não viram? E o Romário fica com o pé direito para falar, não, o pé direito é o que dá sorte, e ele manda o pé esquerdo, acho que pro Maradona, na Argentina. E ninguém de esquerda abriu a boca para falar nada, gente. Sabe como é que se entende que loucura descer nesse nível? E você tem razão, Gabi. Em ampla medida, o Brasil de hoje nos obriga a ter que aproveitar o torque intelectual de uma figura genial como Castro Rocha para debater, em alguma medida, uma polêmica estéril. Essa aí eu nem sei se é estéril, né, Castro Rocha? Acho que tem bons debates que a gente pode tirar de uma polêmica como essa aí, né? Eu acho que sim. E tem um ponto importante, César. O César, brigadíssimo pela sua generosidade comigo. Tem um ponto importante, é que é óbvio que também é uma cortina de fumaça para um caso propriamente escandaloso que acabou de ocorrer no Congresso, que é a busca que a Polícia Federal realizou nas casas dos deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. Então, é claro, do que se trata também é de desviar, é de fazer uma estratégia diversionista para que não mais falemos no caso escandaloso, especialmente no deputado Sóstenes Cavalcante, que é algo verdadeiramente chega a ser obsceno. Mas uma observação final sobre esse caso, César, Gabi, se vocês me permitem. Aqui uma lição importante a ser tirada. Deixa eu tentar ser o mais conciso possível. Em 2016, em 2015, o Andrés Manuel López Obrador decidiu candidatar-se ao México pela terceira vez na presidência da República. No México são sexênios, são 6 anos o mandato sem reeleição. Ele perdeu 2 eleições, portanto, 12 anos. Seria o equivalente a 3 eleições no Brasil. E ele sofreu um ataque muito violento. Ele teve uma ideia. Ele criou um partido, Morena, o Movimento de Regeneração Nacional, e 2 anos antes das eleições presidenciais, que ele venceu em 2018, ele reuniu milhares de jovens e fez uma campanha. Gabi, olha que lindo, Gabi. A campanha era de puerta em puerta. Milhares de jovens em todo o México batiam de porta em porta, sobretudo para falar com pessoas idosas, e diziam assim: a senhora tem celular? Sim. A senhora usa o WhatsApp? Sim. Posso mostrar algo para a senhora? Sim, mi hijo, claro, sou super hospitaleiros. E eles mostravam no WhatsApp difusão de fake news. Primeira coisa que durante 2 anos. Depois, quando surgiu a campanha, o López Obrador sofreu um ataque brutal porque disseram que ele seria o marionete do Putin. Sabe qual foi a reação da esquerda dos jovens no México, César?
o bom humor. Eles começaram a dizer assim, em Akalpukovsky, López Obradorovsky se encontrará com Putinovsky para conversações sobre Mechikovsky. E começaram a levar no humor. Nós precisamos começar a resgatar algo que sempre caracterizou o campo progressista e a esquerda democrática, César. Bom humor, porque, César, nós temos um projeto de mundo que é um projeto bonito, fraterno, solidário, amoroso. Eu quero que a Gabi seja feliz, eu quero que você seja feliz, eu quero que o Eric em breve esteja surfando, eu quero o bem das pessoas, Gabi. Eu não tenho ódio por ninguém, eu quero que as pessoas sejam felizes com as suas opções sexuais, religiosas. Eu quero felicidade no mundo. Então, César, a alegria nos define, o bom humor é nosso. Então, nós precisamos resgatar, Gabi, um pouco de bom humor. Eu tenho feito isso no meu Instagram e no meu X, na minha conta, que é o seguinte, eu entro na conta desses raivosos da extrema-direita, Gabi, eu começo assim, senhor, 2 pontos. Eu digo o que eu tenho que dizer. Eu acompanho. Eu termino assim, eu também. Atenciosamente. Sim. Maravilhoso, professor. Até você citou o Sócrates Cavalcante, eu vou falar sobre isso aqui também, a gente vai trazer esse assunto. Eu só queria também trazer o questionamento aqui da Daiane Porto, que está comentando sobre essa lógica, né, de coisas de esquerda, direita, que tem aquela música, né, do Amigo é Coisa para Se Guardar. Como é que fica, então? Vai guardar do lado direito do peito? Ela fez essa brincadeira aqui também. Aliás, muitos comentários no nosso chat fazendo vários trocadilhos inteligentes aqui da nossa audiência. Mas você falou sobre o caso Sócrates Cavalcante, professor. Hoje a gente tem informação nova sobre isso, porque a Polícia Federal concluiu que o valor total que foi apreendido com o deputado é de R$ 469,7 mil. Olha só, estou trazendo aqui o valor no detalhe. Ele foi alvo de busca e apreensão na semana passada, o professor falou sobre isso, e ele justificou publicamente, dizendo que esse dinheiro é lícito, que tem origem da venda de um imóvel. Só que, professor, o negócio é que não convenceu nem os aliados dele. Tem deputado de direita, especialmente deputado do Centrão, comentando nos bastidores que essa justificativa foi pouco convincente, que o Sócrates estava bastante nervoso durante a coletiva também, que aconteceu logo depois da operação. Então, no fim das contas, não colou muito essa história, não. Não, Gabi, e vamos para a audiência, vamos desmontar de forma definitiva a justificativa do deputado e mostrar que ele precisa ser indiciado, julgado, ter todo o direito de defesa, mas precisa ter um mandato cassado. Mas por que eu digo isso? Vamos lá. Vamos usar os dados fornecidos pelo próprio deputado federal Sócrates Cavalcante. Qualquer pessoa que se candidata a qualquer cargo precisa entregar ao Tribunal Superior Eleitoral uma cópia da última declaração de imposto de renda e precisa especificar o seu patrimônio. Gabi, você sabe qual foi o patrimônio declarado pelo deputado federal Sócrates Cavalcante em 2022? R$5 mil. Isso, menos de R$5 mil, César. Agora, vejamos o caráter obsceno dessa declaração. Ele é um pastor. É absolutamente legítimo que um pastor tem que receber salário. É legítimo. Não é possível que um pastor de décadas de ofício tenha como patrimônio R$5 mil. É natural, é correto, é legítimo que ele tenha um carro, um apartamento, algum dinheiro no banco, é óbvio. Se alguém declara para o Tribunal Superior Eleitoral que possui como patrimônio menos de R$5 mil, Gabi, não pode. Nem na Terra plana, nem em Nárnia. Você não consegue, menos de 4 anos depois, na verdade, 3 anos depois, você, como ele disse, eu fiz um negócio, vou fazer outros. Como é que ele... Primeiro, que imóvel é este que ele comprou? Comprou quando? Tem que ser depois de 2022. Com que recursos? O salário de deputado não é suficiente para comprar este imóvel. Onde está o imóvel? Onde está a escritura? Ele disse que quer fazer outros negócios. Quais? Como? Com que recursos? Como é possível que alguém guarde em casa R$467 mil em espécie, que é uma espécie de doença do bolsonarismo? O bolsonarismo, que é tão importante nas redes sociais, tem uma verdadeira ojeriza a qualquer espécie de transação eletrônica. É assim, nas redes sociais, que é o mundo digital, tudo.
Agora, no dinheiro, é só analógico, mais do que analógico, é século XIX. Eles colocam o dinheiro debaixo do colchão. Então, além disso, Gabi, tudo fica mais grave. Há um motorista que tem um patrimônio de 11 milhões de reais e que trabalha com grande lealdade para o deputado, ganhando 4 mil reais por mês. Gabi, de novo, nem na Terra plana isso é possível. Só há uma explicação. Só quem explica isso, César, se você me permite, é o Zezé de Camargo. É o amor, Gabi, só pode ser o amor. Porque se não for o amor, você não trabalha, tendo um patrimônio de 11 milhões, você não trabalha por 4 mil reais. Excelente. Até no dia que saiu essa história, o nosso editor, o Ricardo Bonferia, fez um trocadilho também na nossa manchete, colocou "é o rancor", um trocadilho com essa música. Professor Castro Rocha, um prazer te receber aqui nessa segunda-feira. A gente vai continuar contando com a sua presença nessa semana de Natal, né? Então, nosso Natal com alegria vai ficar, com certeza, mais prazeroso também. Obrigada, professor. Muito obrigado. Obrigado, César. Obrigado, Gabi. Valeu, querido. Um beijo. Tchau. Até a próxima, professor Castro Rocha. Já que a gente está falando de professor, César, outro também que a gente vai contar, outro professor aqui do nosso ICL que a gente vai contar nessa segunda-feira é o Gessé Souza, está a postos também para conversar com a gente. Não estou ouvindo vocês. Não estou ouvindo vocês. Está com uma questão do áudio. Enquanto a gente ajusta isso, César, se você quiser, já também traz, a gente estava aqui meio corrido com o tempo, mas traz o seu comentário aqui rapidinho sobre o Sóstenes Cavalcante também. Muito boa esse trocadilho que o professor trouxe. O Gabi, em 93 tinha um cara, o João Alves, um cara que ficou conhecido como o anão do orçamento, e para tentar justificar a fortuna dele, ele disse que Deus ajudou ele e ele ganhou dinheiro na loteria. Ele disse isso, que ele ganhou, sei lá, 20, 30 vezes seguidas na loteria. O exemplo do Sóstenes aí, Gabi, justifica um ditado árabe que diz que falar é prata, mas calar a boca às vezes é ouro, entendeu? Porque, veja, o argumento do sujeito, Gabi, ele vem a público enquanto deputado federal e ele se dirige à nação brasileira dizendo que o seguinte, eu vendi um imóvel, eu tenho quase R$500 mil em espécie em casa, num país que tem Selic a 15% e que paga mole 12% de juros ao ano. Então, você imagina a cara de pau, depois eu continuo a análise, mas de repente, não sei o que você vai puxar com o Gessé agora, mas é de uma sordidez, é de uma disfarçatez. Seria muito melhor ficar quieto, Gabi, do que dizer, meu filho, por que o seu motorista que ganha R$4 mil por mês movimentou 11 milhões de reais entre 2020 e 2024? Gessé, o cara diz, olhando para todo mundo, olhando fundo nas luzes dos seus olhos, ele diz, porque o meu motorista é um empresário de sucesso, meu querido. Incrível, precisa ser estudado, né, professor? É verdade, é incrível esse negócio. Que coisa incrível. Acho que esse pessoal acha que nós somos todos imbecis, né, cara? Eu acho. Quer dizer, ficou já uma coisa dessa. Desde 2009, esse acúmulo de absurdos, etc., é como se fosse um vale tudo, né? É uma loucura isso. É incrível, mas é muito legal que a Polícia Federal esteja investigando essa Câmara de deputados, né? Ela não tem 300 ladrões, como o Lula disse uma vez há muito tempo atrás. O número de ladrões aumentou. Hoje você tem 400, né, que estão ali só para roubar. Né? São ladrões, ratos. Né? Ratos do nosso povo. E eu acho que a única resposta a isso ela é jurídica. Né? Botar esse pessoal na cadeia. Aqui eu estou de olho no nosso chat, vocês às vezes me quebram com esse comentário. A Thaís nos disse, César, essa é para você. O motorista dele ainda é motorista por amor, entendeu? Que maravilha. O amor ao ofício, é verdade. Impressionante, né? O amor ao ofício, César. Agora a gente vai trazer um assunto aqui com o professor Gessé, internacional, também muito importante de a gente ficar atento, que é um terceiro navio petroleiro ligado à Venezuela que foi interceptado agora, nesse domingo, pelos Estados Unidos, lógico, aumentando a tensão entre os dois países, né? É o petroleiro Bela 1, de bandeira panamenha, também que foi interceptado enquanto rumava para Venezuela. E aí, na véspera, Caracas já tinha denunciado os Estados Unidos pelo roubo e sequestro de um outro petroleiro em águas internacionais,
um navio que era privado, um navio privado que transportava 1.800.000 barris de petróleo bruto. Mais uma ofensiva dos Estados Unidos. Eu queria trazer a fala muito rapidamente também do presidente Lula falando sobre essa crise durante a cúpula do Mercosul. Nesse final de semana, o professor Gessé já amarra o comentário rapidinho, antes da gente chegar ao final da SN2. Vamos ouvir a fala do presidente Lula? As ameaças à nossa soberania não são de outra natureza. Elas se apresentam hoje, sob a forma da guerra, das forças antidemocráticas e do crime organizado. Passadas mais de 4 décadas desde a Guerra das Malvinas, o continente sul-americano volta a ser assombrado pela presença militar de uma potência extra-regional. Os limites do direito internacional estão sendo testados. Uma intervenção armada na Venezuela seria uma catástrofe humanitária para o hemisfério e um precedente perigoso para o mundo. Professor. Disse tudo o nosso Lula, né? E no fundo, disfarçatez, sordidez, todos os os adjetivos que o César tinha utilizado antes servem para esse caso. Porque, no fundo, Gabi, o que está acontecendo aqui, eu acho, Gabi, César e os nossos amigos, é pirataria. O nome disso é pirataria. É pirataria. É o que a rainha Elizabeth fazia com o ouro e a prata que vinha da América com os navios espanhóis, né? Ou seja, quer dizer, ela dava autorização para você fazer o saque. O saque é puro e simples e tal, né? E aí a gente foi aprendendo, ou seja, o direito internacional é resultado de um processo de aprendizado de muito tempo, de séculos, né? E muito especialmente de guerras mundiais que quase destruíram a humanidade em 2 ocasiões, né? Isso aí é que fez, quer dizer, o mundo mudou muito depois da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente, autodeterminação dos povos, etc. Isso, né, ficava, e os Estados Unidos tinham que intervir de alguma maneira como sendo agente do mundo livre, etc. Ou seja, né, você se mostrava como sendo o quê? A virtude. Né? E como nós sabemos, a virtude é aquilo que o espírito tem, a inteligência, a moralidade e a capacidade estética, etc. Né? Então, eles se manifestavam assim, não só como pela força da ciência, tecnologia, mas presumidamente pela honestidade e pela moralidade superior. Né? Isso é extremamente importante, porque quando um domínio político consegue, né, moralizar, ou seja, convencer quem ele oprime de que ele é certo e de quem é oprimido é inferiorizado, porque era isso que acontecia, né? Você tem um domínio de muito tempo. Né? Quando você tem o desmanche disso, aí você tem a força, você tem o bullying. Né? E tal, você apela para... Né? Você apela, no fundo, basicamente. Né? Você apela para a violência nua e crua, no caso. Né? E você tem aí esse embate que, obviamente, tem a ver com a China também, né? Mas ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com uma espécie de ocaso do Ocidente. Né? Nós estamos vendo, a olhos vivos, uma civilização que foi construída há 500 anos atrás ruir. Né? Ou seja, ela não tem mais nenhuma justificativa para o que ela faz. Ou seja, ela é o quê? É uma volta, é uma regressão, porque é isso que essas épocas produzem, né? Uma regressão a 500 anos atrás. Né? Então, isso mostra a situação que nós estamos passando, porque, obviamente, o Brasil é o país mais importante da América Latina. Né? Esse ataque à Venezuela é uma sinalização direta, né, a uma intervenção aqui, ou seja, uma ameaça disso. Né? Se a gente não conceder terras raras, etc., porque nós somos tão ricos como a Venezuela é. Né? Porque a gente não tem só o petróleo, a gente tem muitas outras coisas que são extremamente importantes, etc. É um país imenso, etc. Né? Então, eu acho assim, estão assaltando a casa do nosso vizinho. É isso que está acontecendo.
né? Gente armada com AK-47, entendeu? É exatamente essa situação, né? O que é um negócio terrível, né? Se você une isso ao genocídio lá dos palestinos, né? Esses dois fatos aí mostram essa podridão moral que o Ocidente se tornou, né? Você vê ali 2 anos, nenhum país, né? Quer dizer, só depois de muito tempo, a França, etc., e outros países entraram nesse debate, mas você viu que aquilo foi assistido, né? Que foi, e que foi comemorado por muitos e tal, né? Então, a gente está numa... Quer dizer, eu acho que esse caso sobre a Venezuela, ele sinaliza isso. Ou seja, olha, não existe mais acordos morais possíveis, né? Não existe mais acordos que são universalizáveis e válidos para todos, etc. Obviamente, isso não existia antes, né? De alguma maneira também, mas isso tudo era recoberto por uma pátina moralizadora. Se a gente for pensar, o primeiro golpe de Estado que se dá na América Latina é em 1954, contra Jacobo Arbenz. Ele estava querendo fazer uma reforma agrária, né? E aí o advogado lá, Bernays, etc., da United Front, comprou jornais e jornalistas no país inteiro para dizer que era uma ameaça comunista, né? Entendeu? Mas quer dizer, nesse caso, ainda mostra que você precisava construir alguma coisa. Agora você não tem, né? Obviamente, essa coisa de narcotráfico, etc., é uma bobagem que não quer dizer, que nenhum, né? Quem tem 2 neurônios funcionando não vai achar isso razoável. Professor, desculpa te interromper, a gente está chegando aqui ao final do programa. Claro, quero muito agradecer a sua participação, e essa fala é fundamental, né? A gente falando nesse contexto do sequestro dessas embarcações da Venezuela. Isso é muito, muito grave, e a gente está acompanhando essa história muito... É assustador, professor. Obrigado, amanhã a gente está junto de novo, né? Um abraço grande, até mais. Um beijo, até César, amanhã, obrigado. Na véspera de Natal. Meu querido César, a gente está chegando aqui ao final, mas eu quero deixar o recado para a nossa comunidade. Agora, na sequência, a gente vai ter aula aberta com o professor Gessé Souza, mas antes disso, até agradecer a nossa comunidade que está com a gente ao longo desse ano todo, desejar muito ICL para 2026. Quem ainda não assinou, e é uma forma, a melhor forma, melhor dizendo, de apoiar o nosso jornalismo independente, para ter acesso aos nossos cursos também, são mais de 300, tem série original agora, tem filme, documentário, porque a gente expandiu também, então são conteúdos exclusivos que você acessa aqui na nossa plataforma, e a gente traz um pouquinho de spoiler do que a gente tem por lá, que é o curso Democracia e Autoritarismo com a Marilena Chauí, coisa fina. Vamos assistir rapidinho a fala dela, a gente já volta. De uma vez só, como aconteceu no Jacarezinho. Quando morre mais de 2, ou mais de 3, ou mais de 4 de uma vez só, morre 20, 30 de uma vez só, aí se presta atenção. Caso contrário, quando morreram 5 ali na rua, passa batido na sociedade brasileira. Aí, então, para a gente ter aqui um pouco do gostinho, você vai lá, acesse icl.com.br para ter acesso aos nossos cursos, fazer parte da nossa comunidade. E amanhã estamos de volta, né, César? Agora vai ter reprise do lançamento da turma de 2026, da pós do ICL com a FESP de São Paulo, aula aberta com o nosso Gessé, que estava até agora junto com a gente. E eu vou me despedir de você, meu querido, porque amanhã você vai estar no N1, é isso? Então foi uma participação especial aqui. Foi com muita honra ao teu lado. Obrigado, querida, por me receber no sempre N2. Um prazer é sempre meu, obrigado. E amanhã estarei com a Vivian Mesquita no N1, 8 horas da manhã, tá bom? Obrigado, Gabi. É isso beijo aí, enorme. Que vai estar aqui junto comigo. Um beijo enorme, meu amigo, e bom Natal para você desde já. Ano que vem estamos juntos. Sempre. Um beijo para você também, querida. Feliz Natal. Muita paz, muito amor, muita saúde por aí. Beijão. Para todos nós. E também para a nossa comunidade que ficou com a gente aqui até o final. Meu boa noite. Amanhã estaremos firmes e fortes no N1 e no N2. Então não deixem a gente aqui sozinho, que a gente vai trazer muita notícia. Amanhã tem expectativa até
da entrevista com o Jair Bolsonaro, que pode sair daí. Não acabou o ano ainda, gente, tem muita coisa para acontecer. Tchau, pessoal, boa noite e até amanhã. Pessoal, para 2026 eu espero que o Jair Bolsonaro assista de dentro da cadeia a derrota da extrema-direita em mais uma eleição. Que ele não saia, que ele cumpra esse ano inteiro de 2026 a pena que lhe cabe. Nada de anistia. Bolsonaro, assiste aí de dentro da sua cela a derrota da extrema-direita também nas urnas. Para o ICL eu espero um crescimento cada vez maior, o nosso povo assistindo aqui as nossas transmissões e também que você ajude o ICL crescer cada vez mais. Entre em icl.com.br, faça os cursos e ajude a nossa comunidade a crescer cada dia mais.